Durante a Idade Média, a nossa imaginação frequentemente evoca imagens de cavaleiros montados, cruzados marchando rumo à Terra Santa, ou samurais em armaduras brilhantes. Contudo, essa época conturbada também deu origem a uma variedade de guerreiros menos famosos, mas que tiveram um papel crucial em suas eras. Neste documentário, vocês conhecerão 5 tipos fascinantes de combatentes medievais que talvez não tenham ouvido falar até agora. Vamos explorar os guardas vikings de elite a serviço dos imperadores bizantinos, longe de suas terras no norte. Em breve, revelaremos a história de mercenários implacáveis dos clãs gaélicos, guerreiros altos que semeavam o pavor nas batalhas dos chefes irlandeses da época. Também conhecerão uma casta especial de soldados escravizados no mundo islâmico, responsáveis por derrotar os mongóis e governar o Egito. Não pode faltar um capítulo intrigante sobre monges budistas que abandonaram suas práticas religiosas para empunhar armas no Japão dos samurais. E, ao final, vocês descobrirão uma seita enigmática de assassinos medievais, cujo nome ainda é utilizado atualmente para designar assassinos contratados. Portanto, acomodem-se bem. Em breve, vamos explorar esses guerreiros desconhecidos da Idade Média que podem surpreendê-los mais do que qualquer cavaleiro de um conto de fadas. Imaginem um robusto guerreiro do norte, com um machado de 2 mãos apoiado no ombro, mantendo-se firme diante do trono dourado na cidade de Constantinopla. Isso parece algo de um filme de fantasia? De forma alguma. Esses guerreiros realmente serviram aos imperadores bizantinos e eram conhecidos como váriagos, integrantes da célebre guarda Vareg. Originários dos vikings da Escandinávia e posteriormente também de guerreiros anglo-saxões da Inglaterra, esses homens tornaram-se a guarda pessoal de elite dos governantes bizantinos. Neste documentário, vocês vão descobrir como os guerreiros do norte se alistaram no Império Romano do Oriente e conquistaram a fama de uma guarda invencível. A origem da guarda Vareg remonta ao ano 988. Naquela época, o imperador bizantino Basílio II enfrentava tumultos internos e necessitava de auxílio externo. Ele então buscou um poderoso aliado do norte, o príncipe Vladimir de Kiev. Vladimir havia recentemente adotado o cristianismo sob a influência dos bizantinos e, em troca de um matrimônio com a irmã do imperador, Ana, prometeu apoio militar. Aproximadamente 6.000 guerreiros robustos, tanto russos quanto vikings, chegaram a Constantinopla e se alistaram sob o comando de Basílio. Assim nasceu a Guarda Vareg, uma unidade de elite composta por estrangeiros sem laços locais, em quem o imperador podia confiar plenamente. Segundo relatos da época, Basílio II confiava mais nos variagos do que nos soldados locais, uma vez que eles não tinham parentesco nem ambições políticas em Constantinopla. Sua lealdade era exclusivamente para com ele, e de fato, os vikings rapidamente demonstraram sua devoção, lutando ferozmente em batalhas e reprimindo revoltas. Inicialmente, a guarda era composta, em sua maioria, por escandinavos, guerreiros robustos oriundos da Suécia, Noruega e Dinamarca, bem como descendentes de vikings que se estabeleceram na Rússia de Kiev. Apenas um século antes, as tropas do norte realizavam invasões contra Constantinopla, mas os tempos mudaram. Agora, esses guerreiros outrora bárbaros defendiam o coração do império. Após 1666, com a conquista da Inglaterra pelos normandos, exilados anglo-saxões começaram a chegar a Bizâncio. Para muitos cavaleiros ingleses sem terras, a ideia de se juntar à guarda Vareg era extremamente atrativa. Oferecia remuneração, aventuras e a chance de enfrentar muçulmanos ou normandos, que infligiram danos à Europa. Até o século X, uma parte considerável da guarda
era formada por ingleses e outros germânicos, que dividiam com os vikings um código de guerreiros semelhante, pautado pela lealdade até a morte e bravura diante da adversidade. Os varegues se tornaram uma força exótica, mas extremamente eficaz para os bizantinos. Com suas estaturas imponentes e músculos fortes, cabelos claros e barbas espessas, já impunham respeito apenas pela sua presença. Sua arma característica era o temido machado de 2 mãos, com uma lâmina ampla, capaz de cortar escudos ou capacetes com um único golpe. Embora utilizassem espadas do tipo escandinavo, no serviço imperial, eram também equipados com armaduras bizantinas, cotas de malha, capacetes e, ocasionalmente, escudos ornamentados com símbolos imperiais. Durante os combates, os varegues atuavam como infantaria pesada, erguendo uma barreira intransponível contra os ataques dos inimigos ou, em situações críticas, realizando contra-ataques devastadores. Registros bizantinos indicam que o imperador frequentemente posicionava a guarda varegue em momentos decisivos das batalhas, para garantir a vitória. Seus machados eram conhecidos por causar pânico, até mesmo entre guerreiros experientes, que nunca haviam enfrentado lutadores tão formidáveis. Além de suas habilidades em combate, sua lealdade era imensamente apreciada. Os varegues prestavam um juramento de fidelidade ao imperador e frequentemente mantinham essa promessa até o último homem. Segundo a filha do imperador Aleixo e a cronista Ana Comneno, esses nórdicos viam a proteção do imperador como um dever sagrado, transmitido de geração em geração. Era dito que nenhuma intriga na corte ocorria sem que a guarda varegue mantivesse uma postura imparcial. Assim, os imperadores os utilizavam como um contrapeso às facções locais. Até mesmo os visitantes estrangeiros em Constantinopla percebiam que o imperador se cercava de estranhos com machados. Um viajante persa os chamou de anjos com asas de ferro, enquanto autores ocidentais frequentemente os comparavam a lendários berserkers, pois, supostamente, entravam em um estado de transe selvagem durante o combate, desconhecendo o medo. Em reconhecimento à sua lealdade e coragem, os varegues eram generosamente recompensados. Cada integrante da guarda recebia um elevado salário em ouro bizantino e, ao deixar o serviço, normalmente levava consigo uma considerável fortuna. Em breve, revelaremos um dos privilégios mais fascinantes. Conforme as sagas nórdicas, os membros da guarda varegue tinham o direito ao saque palaciano. Sempre que um imperador bizantino falecia, seus leais guardas podiam adentrar os cofres do palácio e levar tudo o que conseguissem carregar. Essa tradição funcionava como uma forma de compensação pelos anos de serviço e garantia que os estrangeiros permanecessem leais. Snorri Sturluson, em sua saga sobre Harald Hardrode, um príncipe norueguês que serviu em Constantinopla na juventude, relata que Harald retornou para casa com tesouros adquiridos em 3 ocasiões durante os saques legais aos palácios imperiais após a morte do soberano. Ninguém nas terras do norte, supostamente, havia visto um homem com tantos tesouros que ele conquistou em Nemilagard, o nome nórdico de Constantinopla. Isso demonstra o quão vantajoso era para um viking se tornar parte da guarda varegue, que foi utilizada em numerosas batalhas e expedições, lutando contra os árabes na Ásia Menor e participando de campanhas na Sicília e nos Balcãs. No ano de 1204, quando os cruzados arrasaram Constantinopla, as crônicas relatam que os varegues lutaram bravamente até o último instante em defesa do Palácio Imperial. Eles empunharam seus machados de combate com firmeza, mas acabaram sendo superados em número. Contudo, mesmo após essa derrota, a tradição da guarda perdurou. No renovado império com sede em Niceia, os imperadores mais uma vez contaram com o apoio dos nórdicos
e essa guarda manteve-se ativa até o século XIV. As últimas referências aos varegues em Constantinopla são do início do século X, quando ainda havia alguns indivíduos que se identificavam com esse nome. No entanto, as mudanças eram inevitáveis, e com a lenta decadência do Império Bizantino, sua guarda do norte começou a desaparecer na bruma do esquecimento. As memórias desses guerreiros extraordinários sobreviveram até os dias atuais. Em Istambul, a antiga Constantinopla, é possível encontrar uma inscrição rúnica na Hagia Sophia, que parecem ser marcas aleatórias na balaustrada da galeria. Essas runas vikings provavelmente foram deixadas por um varegue em momentos de lazer, talvez para eternizar seu nome longe de sua terra natal. As sagas nórdicas narram as aventuras de islandeses e noruegueses que retornaram para suas casas, adornados de riquezas e fama por terem servido ao imperador bizantino. Assim, embora o nome da guarda varegue seja reconhecido atualmente, seu legado persiste nas lendas e nas inscrições em pedra. Em breve, nos afastaremos das ruas de Constantinopla e nos transportaremos para uma paisagem completamente diferente. A verdejante Irlanda, berço de outro tipo notável de guerreiros medievais. Do noroeste úmido da Europa, ressoam ecos de passos pesados e gritos de guerra em gaélico. Nos campos de batalha irlandeses da Idade Média, ao longo de 3 séculos, surgiram guerreiros poderosos, cujos machados de 2 mãos e espadas longas eram temidos pelos inimigos. Eles eram conhecidos como Galoglas ou Galovglas, mercenários de elite, indispensáveis para qualquer chefe irlandês que ousasse entrar em uma grande batalha. Neste filme, você conhecerá esses combatentes que, com suas habilidades excepcionais, moldaram a história da Irlanda e até foram mencionados por William Shakespeare. A palavra Galoglas tem origem no irlandês Galoglach, que se traduz literalmente como guerreiro estrangeiro. Essa designação é pertinente, pois os Galoglas não eram irlandeses nativos. Eles eram descendentes de gaélicos escoceses e colonos vikings que se estabeleceram na costa oeste da Escócia e nas Hébridas durante a Idade Média. Desde o século X, nessas ilhas, a mistura do sangue celta com o sangue dos vikings do norte resultou em indivíduos altos, fortes e guerreiros, verdadeiramente nascidos para a batalha. No século X, alguns desses clãs escoceses do norte enfrentaram dificuldades. Durante as guerras de independência da Escócia, certos clãs saíram derrotados, e após a vitória do rei Robert Bruce, não tiveram outra alternativa senão buscar o exílio. Os filhos mais jovens dos chefes clânicos, que em suas terras não tinham perspectivas de propriedades ou fama, também se lançaram ao mar em busca de fortuna. Assim, grupos desses guerreiros começaram a surgir na Irlanda, onde suas habilidades de combate eram extremamente valorizadas. O primeiro registro histórico da chegada dos Galoglas à Irlanda remonta a 1259. Nesse ano, Aed de Conchobar, rei de Connacht, recebeu como dote de casamento um presente extraordinário: 160 guerreiros escoceses da comitiva de seu sogro, um nobre escocês da família MacRuiri. Esse exército de dote se estabeleceu na Irlanda, formando o núcleo de uma nova classe de mercenários. Os governantes irlandeses logo perceberam que os Galoglas eram exatamente o que necessitavam em suas lutas contra inimigos poderosos. 100 anos atrás, os cavaleiros anglo-normandos invadiram a Irlanda sob a justificativa de auxiliar nas disputas regionais, gradualmente conquistando uma porção considerável da ilha. Os irlandeses, divididos em diversos clãs, não conseguiram resistir ao avanço dos bem organizados normandos. Assim, quando parecia que o rei da Inglaterra consolidaria seu domínio completo sobre a Irlanda,
os chefes gaélicos começaram a buscar apoio de estrangeiros da Escócia, os Galoglas. Esses mercenários rapidamente demonstraram seu valor. Eram não apenas guerreiros excepcionais, mas também politicamente neutros. Por serem estrangeiros, não se alinhavam a nenhum clã local e não tinham aspirações próprias na Irlanda. Sua lealdade era conquistada por aqueles que os sustentavam e remuneravam. Os Galoglas logo se tornaram a elite dos exércitos irlandeses. Cada um deles era uma imponente figura. As crônicas os retratam como homens altos e robustos. Desde a juventude, foram treinados para a batalha e cresceram nas severas montanhas e ilhas escocesas, tornando-se indivíduos resistentes e fortes. Sua armadura e armamento se diferenciavam dos soldados irlandeses levemente equipados, conhecidos como cairn, que formavam a maioria do exército nativo. Os Galoglas usavam uma pesada cota de malha e um capacete de ferro. Em suas mãos, empunhavam armas distintas, especialmente um machado de 2 mãos chamado spart, com uma lâmina longa e larga, legado de seus ancestrais vikings. Além do machado, portavam uma espada longa e larga, chamada cleidin em gaélico, da qual deriva o termo cleor. Lanças e adagas para combate próximo também não faltavam. Cada Galoglas geralmente tinha 2 assistentes. Um deles carregava armas e equipamentos extras, enquanto o outro transportava alimentos e suprimentos. Dessa forma, garantiam que o guerreiro de elite estivesse sempre em plena forma e máximo rendimento na batalha, assim como os cavaleiros com seus escudeiros. O ataque de um grupo de Galoglas deveria ser uma visão aterradora. Imagine uma linha de homens altos em armaduras, avançando contra o inimigo com gritos de guerra e brandindo seus poderosos machados em todas as direções. Segundo relatos ingleses, esses mercenários eram implacáveis e cruéis. Preferiam, supostamente, a morte a recuar ou se render. Um cronista inglês, por volta de 1600, descreveu os Galoglas como homens selecionados a dedo, de grande estatura e força, cruéis e sem compaixão. Sua principal força de combate residia na disposição de lutar até o fim. Assim, em confrontos mano a mano, ou eram rapidamente derrotados, ou saíam vitoriosos. Essas características resumem bem a determinação dos guerreiros Galoglas. Sua presença no campo de batalha frequentemente fazia a diferença entre a vitória e a derrota. Os chefes irlandeses os utilizavam como suas tropas de elite. Os Galoglas mantinham a linha contra os ataques da cavalaria, defendiam atravessamentos e passagens ou, inversamente, atacavam onde necessário para romper a defesa inimiga. Documentos históricos atribuem aos Galoglas a participação em várias vitórias contra os invasores anglo-normandos. Por exemplo, em 1269, na Batalha de Atip, em Connacht, os normandos sofreram uma derrota significativa, na qual os experientes guerreiros escoceses desempenharam um papel crucial ao lado dos irlandeses. Décadas depois, entre 1315 e 1318, Edward Bruce, irmão do célebre rei escocês, liderou uma expedição à Irlanda. Ele foi acompanhado por um destacamento de Galoglas e, junto aos clãs irlandeses, quase expulsaram os ingleses da ilha. Nos primeiros confrontos, eles venceram de forma avassaladora, forçando as tropas de ocupação a se defenderem. Apesar do insucesso dessa empreitada, Edward Brue tombou e a fome tomou conta da região. Na Irlanda, muitos mercenários escoceses experientes decidiram ficar. Os líderes locais continuaram a contratá-los, e a ilha recebeu mais um grupo desses guerreiros de elite. Devido à sua importância, os Galoglas foram fundamentais nos exércitos irlandeses entre os séculos X e XV. Com o tempo, muitos deles se estabeleceram definitivamente no país.
os irlandeses ofereciam terras e privilégios em troca de serviços militares, transformando esses mercenários em uma espécie de aristocracia guerreira. Poderosos clãs Galloglass, como os MacDonnell, MacSwiney e McCabe, se firmaram em diversas regiões da Irlanda sob a proteção dos reis locais. Estima-se que, por volta de 1512, havia 59 grupos independentes de Galloglass, cada um com cerca de 100 homens, liderados por clãs irlandeses influentes. Embora tivessem chegado inicialmente da Escócia, com o tempo, nativos irlandeses começaram a ser aceitos em suas fileiras, mas apenas os mais capacitados. Para se tornar um Galloglass, era preciso ter uma grande força física, estatura e coragem. Não era qualquer jovem que poderia integrar essa elite. Aqueles que eram mais fracos não conseguiam suportar o rigoroso treinamento. A idade mínima para ingressar provavelmente era em torno de 16 anos, mas um verdadeiro guerreiro só alcançava a maturidade após anos de experiência em batalhas. A importância dos Galloglass foi tamanha que sua presença se estendeu até a literatura. William Shakespeare, em sua tragédia Macbeth, ambientada no século X na Escócia, menciona os Kerns e os Galloglasses como representações de guerreiros ferozes das ilhas ocidentais. Mas é verdade que na época de Macbeth, os autênticos Galloglass ainda não existiam. Shakespeare cometeu um pequeno anacronismo aqui. Contudo, o fato de ter incluído essa referência revela o impacto que esses mercenários tiveram na consciência inglesa mesmo séculos depois. Eles se tornaram, de certa maneira, uma lenda que simboliza os ferozes guerreiros celtas. A era dos Galloglass chegou ao fim com a introdução das armas de fogo e o fortalecimento da dominação inglesa na Irlanda. No século XVI, os ingleses começaram a suprimir gradualmente o poder dos clãs gaélicos. Os mosquetes e canhões tornaram-se comuns nas guerras irlandesas, e um grupo de corajosos jovens, armados apenas com espadas e machados, perdeu sua vantagem. Porém, os Galloglass ainda foram utilizados como durante a Guerra dos 9 Anos, entre 1594 e 1663, o último grande levante irlandês contra os ingleses, onde integraram o exército do conde Hugh O'Neill. Após a derrota irlandesa na Batalha de Kinsale, em 1601, ocorreu uma mudança irreversível. As táticas de guerra tradicionais foram substituídas por métodos mais modernos, e a classe dos Galloglass começou a desaparecer. Na primeira metade do século XVII, os Red Shangs, novos mercenários escoceses das terras altas, começaram a chegar à Irlanda. Mas a era dos antigos Galloglass já havia se encerrado. Hoje, eles são recordados em fontes históricas e em várias lápides medievais irlandesas, onde estão esculpidas figuras de guerreiros com longos machados. É intrigante que durante 3 séculos, esses guerreiros estrangeiros tenham sido essenciais nas guerras da Irlanda, e ainda assim, seu nome caiu em quase completo esquecimento. Nós o ressuscitamos, mas nossa jornada não termina aqui. Em breve, deixaremos para trás o mundo medieval e nos aventuraremos em um cenário totalmente diferente. Do frio das Ilhas Britânicas, rumaremos para o calor do deserto e os vibrantes bazares do Egito, onde uma elite guerreira conhecida como mamelucos surgiu a partir de escravos. No bazar do Cairo, por volta do ano 1300, uma multidão composta por opulentos comerciantes e humildes artesãos se aglomera. Cavaleiros imponentes montam majestosos cavalos, ostentando turbantes ou elmos em suas cabeças e vestindo luxuosos caftãs de seda. Com suas espadas curvas em punho, eles avançam, enquanto as pessoas, respeitosas, fazem passagem. Esses são os mamelucos, a elite militar do mundo islâmico no final da Idade Média. Há algumas gerações,
seus antepassados eram adquiridos em mercados como escravos. Hoje, dominam o Egito e a Síria. Neste documentário, você irá descobrir como esses escravos estrangeiros se transformaram na classe reinante de cavaleiros, capazes de derrotar os temidos mongóis e cruzados, e de criar um dos capítulos mais fascinantes da história islâmica. A palavra mamuk, em árabe, significa aquele que é possuído, referindo-se a um escravo. No entanto, durante a Idade Média, este termo passou a designar um tipo especial de escravo guerreiro. A prática de utilizar escravos como soldados começou no início do califado, no século VIII, quando os líderes árabes perceberam que podiam recrutar soldados excepcionais e leais. Ao adquirirem meninos estrangeiros, afastavam-nos de suas origens, criavam-nos em reclusão e os treinavam para uma total devoção ao seu senhor. Os primeiros mamelucos surgiram na corte dos califas abássidas em Bagdá, e logo esse costume se espalhou. Milhares de crianças foram arrancadas de seus lares. Muitas vezes, eram vendidas por traficantes de escravos ou capturadas em incursões e levadas ao Oriente Médio. A maioria vinha de regiões não islâmicas nas fronteiras da civilização, das estepes euroasiáticas, do Cáucaso e da Europa Oriental. Os turcos Kipchaks, originários do sul da Rússia e da atual Ucrânia, eram especialmente procurados, assim como caucasianos, circassianos, georgianos, armênios e jovens eslavos de áreas da Europa Oriental. O termo sakaliba, em árabe antigo, referia-se precisamente aos escravos eslavos. De forma semelhante a outras partes do mundo, como o famoso corpo dos janízaros no Império Otomano, formava-se uma casta de estrangeiros dispostos a servir ao governante. Os mamelucos eram adquiridos por ricos emires ou pelos próprios sultões. Geralmente, os meninos tinham entre 13 e 14 anos ao começarem seu treinamento, sendo levados a um novo ambiente, muitas vezes islamizado. Ao se converterem ao islamismo, já que um muçulmano não poderia possuir outro muçulmano como escravo, os senhores dos mamelucos os libertavam formalmente após o treinamento, permitindo que servissem como guerreiros livres. Para esses jovens, iniciava-se um rigoroso e intenso treinamento em combate. Aprendiam a manusear espada, lança, arco, a arte de montar e táticas militares, além dos princípios do islamismo e da moralidade. Essa educação severa chamava-se furuzja, englobando a arte militar da equitação e um código de virtudes cavaleirescas, semelhante ao ideal europeu de cavalaria. Assim, os jovens mamelucos eram moldados não apenas como guerreiros, mas como uma nobreza militar, com um forte senso de honra, coragem, generosidade e lealdade. Nos acampamentos de treinamento, viviam afastados do mundo exterior, e sua nova família se tornava composta pelos companheiros de armas e seu senhor, que respeitavam como uma figura paterna. O resultado desse processo era um exército de profissionais extremamente disciplinados, leais e bem treinados. Os mamelucos não possuíam laços familiares ou lealdades tribais no país onde serviam. Sua única lealdade era voltada a seu patrono, ao emire ou sultão, e à Irmandade das Armas. Essa estrutura social extraordinária se provou surpreendentemente estável e eficaz. Os mamelucos representavam uma força militar constante, em um mundo onde a maioria dos exércitos era formada por mercenários recrutados rapidamente ou tropas feudais. Desde o século X, eles ganharam destaque, atuando para os sultões aiúbidas, descendentes de Saladino, no Egito e na Síria, e foi nesse contexto que eles realmente brilharam. Uma oportunidade decisiva surgiu em meados do século XIII, quando o mundo islâmico do Oriente Médio enfrentou uma ameaça dupla. Os implacáveis mongóis por um lado
e os últimos cruzados ainda presentes na costa do Levante por outro. Em 1249, um exército liderado pelo rei francês Luís IX invadiu o Egito, uma cruzada que resultou na captura do rei. Os mamelucos, que serviam ao sultão egípcio na época, tiveram um papel crucial nessa defesa. Com a morte do sultão, eles não hesitaram em tomar o controle. Em 1250, o último governante aiúbida foi deposto, e o poder no Egito passou para as mãos da elite militar dos mamelucos. No início, a sultana Sajara al-Dur, viúva do governante anterior, assumiu a liderança, mas a verdadeira autoridade estava com os comandantes das tropas escravas. Pouco depois, o sultão Baibars, uma das personalidades mais notáveis do Islã medieval e um ex-escravo cumã das estepes, se tornou o chefe dos mamelucos. Sob sua liderança, os mamelucos alcançaram o auge de seu império. O clímax de sua notoriedade ocorreu em 1260, quando derrotaram os mongóis pela primeira vez em sua história. Na Batalha de Ain Jalut, na Palestina, o exército mameluco superou as forças de Hulagu Khan, interrompendo assim a expansão mongol rumo ao Egito e ao norte da África. Os soldados, também oriundos das estepes e treinados em um estilo de combate semelhante ao dos mongóis, que unia cavalaria e arqueirismo, conseguiram vencer os invasores considerados invencíveis até então. Cronistas da época admirados relataram que os homens das estepes haviam derrotado outros homens das estepes. Desta forma, os mongóis foram detidos por um exército que também tinha raízes no mundo nômade. Essa vitória impediu que o mundo islâmico enfrentasse um destino semelhante ao de Bagdá, que havia sido devastada pelos mongóis em 1258. Os mamelucos se tornaram heróis em todo o mundo árabe, barrando a ameaça pagã do leste. Ao mesmo tempo, rapidamente enfrentaram o segundo inimigo, os cruzados. Nas décadas seguintes, conquistaram todas as cidades cruzadas restantes, incluindo a última fortaleza, que caiu em 1291. Assim, os estados cruzados foram aniquilados, e os mamelucos completaram a missão iniciada por Saladino. A Terra Santa retornou totalmente ao controle muçulmano, garantindo aos muçulmanos uma fama eterna. É irônico que, enquanto os europeus viam os mamelucos como apenas mais uma dinastia oriental, na verdade, eles representavam um experimento social único. Escravos estrangeiros governavam uma das nações mais ricas do mundo, com uma república militar que durou mais de 2 séculos. O Egito mameluco floresceu. Sultões como Baibars e Qalawun, seguidos por seus sucessores, transformaram o Cairo em um centro de ciência, comércio e arquitetura. Até hoje, belas mesquitas, escolas e tumbas construídas durante a era mameluca em Cairo atestam essa riqueza. Seus minaretes e cúpulas ornamentadas são provas do gosto e da riqueza desses soldados, que, apesar de suas origens humildes, se tornaram patronos das artes, assumindo o papel de uma aristocracia. Cortes e cerimônias apoiavam intelectuais e poetas. Entre eles, Tuardon lutava por poder. Raros foram os sultões que faleceram de causas naturais. Assassinatos e intrigas palacianas eram frequentes. Com a morte de um sultão, a Shura mameluca, um conselho de dignitários, elegia um novo líder, geralmente o general mais poderoso. Não havia hereditariedade na sucessão, pois os filhos dos mamelucos não podiam ser mamelucos. Eram livres e não haviam passado pela educação da escravidão. Assim, cada sultão e emir preferia formar uma nova geração de soldados livres que se tornavam seus protetores. Esse sistema de renovação contínua de sangue funcionou surpreendentemente por muito tempo, com os mamelucos governando o Egito até 1517. Contudo,
um novo poder emergiu: o Império Otomano, que derrotou o último sultão mameluco na Batalha de Ridânia, colocando o Egito sob domínio turco. No entanto, os mamelucos não desapareceram. Tornaram-se uma aristocracia regional sob vigilância otomana e, em certos períodos, desfrutaram de considerável autonomia. Até mesmo no século X, alguns emires mamelucos governavam partes do Egito, até que, em 1811, o modernizador Muhammad Ali os mandou eliminar traiçoeiramente. Assim, encerrava-se quase um milênio de um fenômeno único, onde soldados profissionais se separaram da sociedade, passando de escravizados a governantes. Os mamelucos deixaram uma marca indelével na história, inspirando historiadores e escritores. Que outro sistema militar sobreviveu por tantos séculos e gerou uma dinastia inteira? É crucial entender que o mundo medieval não era apenas composto por cavaleiros em armaduras nos castelos europeus. Nos países muçulmanos, existia uma forma diferente de cavalaria: escravizados que se tornaram guerreiros livres e guerreiros livres que se tornaram senhores de terras. Em breve, faremos uma transição do Oriente Médio para o Japão medieval, onde seremos apresentados a outra conexão surpreendente, desta vez entre fé e guerra, na figura dos monges guerreiros Sohei, um mosteiro elevado nas montanhas envoltas em névoa. No silêncio da manhã, batem os tambores e soar de conchas. Através do portão de madeira do complexo monástico no Monte Hiei, surgem pares de monges, mas ao invés de sábios pacíficos, encontramos lutadores em trajes monásticos que carregam longas lanças com lâminas curvadas sobre os ombros. Essas armas são conhecidas como naginata, e esses monges não se preparam para usá-las em cerimônias. Eles estão a caminho de uma batalha contra um mosteiro rival na cidade vizinha. Conheçam os Sohei, os monges guerreiros do Japão. Neste filme, vocês entenderão como monges budistas formaram exércitos armados e, ao longo dos séculos, influenciaram as guerras do Japão feudal. O budismo é geralmente visto como uma religião de paz e renúncia. Entretanto, no Japão, desde o século X, existia uma categoria especial de monges que uniam a vida espiritual ao ofício militar. O surgimento desses monges estava ligado ao fato de que os grandes mosteiros budistas se tornaram ricos proprietários de terras e influentes jogadores políticos. Desde o início da Idade Média, alguns templos acumularam imensas fortunas e vastas propriedades, chamadas shoen, conferindo-lhes um considerável poder secular. Por exemplo, o mosteiro Enryaku, localizado no Monte Hiei, próximo à cidade imperial de Kyoto, alcançou enorme riqueza e influência. O imperador e a nobreza viam essa instituição com inveja e tentavam controlá-la, inclusive interferindo na escolha de seus superiores. O que se observou foram disputas de poder entre os templos e também entre os mosteiros e a nobreza secular. Para salvaguardar seus interesses, os grandes mosteiros começaram a preparar seus monges para o combate. Assim surgiram os Sohei, que em tradução literal significa monges guerreiros. As primeiras referências a confrontos armados entre monges remontam à metade do século X. Em 949, um grupo de 56 monges do templo Todai, em Nara, revoltados com uma nomeação que não os agradava, invadiu Kyoto para protestar, resultando em conflitos que levaram à morte de alguns deles. Isso foi apenas o início. Nos séculos seguintes, a rivalidade entre os mosteiros se intensificou, especialmente entre dois influentes complexos: o já mencionado Enryaku-ji, localizado no Monte Hiei, que representava a seita Tendai, e o mosteiro Midera, uma vertente concorrente da mesma seita, que se envolveram em longas disputas. Essas disputas não eram apenas questões doutrinárias,
mas sim uma luta por poder político e cargos. O imperador tinha a prerrogativa de aprovar a nomeação do abade, e diferentes facções disputavam para determinar qual candidato ocuparia essa posição vantajosa. Se a decisão não favorecesse alguém, recorriam a medidas extremas. Seus monges armavam-se e partiam para resolver a situação com a concorrência. A organização dos sorrei frequentemente estava atrelada a uma montanha ou templo específico. Os mais conhecidos, provavelmente, eram os monges do Monte Hiei, conhecidos como Yamabushi, um termo que significa eremitas das montanhas, mas que na prática eram monges armados da seita Tendai. Esses guerreiros conquistaram uma reputação tão temida que, em algumas ocasiões, conseguiram influenciar até mesmo a política da própria corte imperial. Por exemplo, em certos momentos, um grupo de 1000 monges descia do Monte Hiei e marchava pelas ruas de Kyoto para protestar contra decisões do imperador ou do shogun que consideravam ameaçadoras aos seus interesses. Eles levavam à frente o sagrado paládio, o símbolo divino de seu mosteiro, exercendo assim uma pressão psicológica sobre seus adversários. Atacar tal procissão equivalia a cometer um sacrilégio, algo que ninguém desejava fazer. Dessa forma, o poder político dos mosteiros cresceu a ponto de forçar os senhores leigos a considerá-los, quer quisessem, quer não. Os próprios sorrei eram uma combinação intrigante de espiritualidade e belicosidade. Viviam no mosteiro, realizavam orações e rituais, mas também se dedicavam ao treinamento regular com armas. Seu arsenal não se restringia apenas à famosa naginata, que se tornou um símbolo dos monges. A naginata, uma longa lança com uma lâmina curva, era ideal para combatentes a pé, permitindo manter distância de um cavaleiro e desferir cortes em suas pernas ou membros, ou ainda derrubar inimigos em formações compactas. Além dela, os monges também utilizavam espadas. Alguns eram espadachins habilidosos, enquanto outros se destacavam como arqueiros talentosos. De fato, os monges eram excelentes arqueiros, e suas habilidades de tiro permitiam desmantelar o inimigo antes que o combate corpo a corpo se iniciasse, utilizando bastões longos ou massas de 2 mãos. Essas massas tinham a vantagem de atordoar ou eliminar o oponente sem derramar sangue, respeitando assim a proibição budista de ahimsa, que prega a não violência. No entanto, isso era apenas uma justificativa. A realidade era que os sorrei não hesitavam em derramar sangue com espada e flecha quando a situação exigia. Em relação à vestimenta, os sorrei usavam uma combinação de trajes monásticos e equipamentos de combate. A base consistia em várias camadas de kimonos, com uma túnica branca por baixo e uma saia amarelo-azulada ou bege por cima, conforme os costumes dos monges. Muitos usavam componentes da armadura samurai, como o kagiri sobre o peitoral, além de manguitos e caneleiras de metal. Na cabeça, os monges frequentemente se enfeitavam com um tecido branco enrolado, seja como faixa ou um simples capacete. Essa mistura era impressionante. À primeira vista, pareciam monges, mas portavam armas. Em combate, mostraram-se eficientes. Os monges eram ágeis, velozes e, ao mesmo tempo, bem protegidos. Além disso, tinham um profundo conhecimento do terreno ao redor de seus mosteiros na montanha, o que lhes conferia uma significativa vantagem tanto na defesa quanto no ataque. Os sorrei deixaram sua marca na história do Japão ao longo de vários séculos. Seu primeiro grande momento foi no século X, durante a Guerra Civil Genpei, que ocorreu de 1180 a 1185, entre os clãs Taira e Minamoto, um conflito que transformou o Japão e resultou no surgimento do shogunato. Durante essa guerra,
Os monges não hesitaram em entrar em combate ao lado de diferentes facções. Um exemplo notável foi a famosa batalha na ponte sobre o rio Uji, em 1180, onde os monges de Midera se uniram aos samurais do clã Minamoto para enfrentar o exército do clã Taira, que perseguia os que fugiam. Eles arrancaram tábuas da ponte para dificultar a passagem dos inimigos e lutaram bravamente com arcos, naginatas e espadas, até serem superados pela quantidade de adversários. Sua resistência heróica se tornou uma parte da história, simbolizando a bravura dos Sorrei, mesmo com a derrota. Também existe a lendária história do monge Benkei, que viveu na mesma época. Dizem que ele era um monge guerreiro de força imensa e que serviu lealmente ao famoso samurai Minamoto no Yoshitsune. Segundo a lenda, Benkei derrotou 200 homens armados em um duelo na ponte e caiu, literalmente, coberto de flechas, mas ainda assim permaneceu de pé. Sua lealdade e resistência eram inabaláveis. A história de Benkei se tornou parte do folclore japonês, simbolizando até hoje o ideal do monge guerreiro fiel, que une a disciplina espiritual à força física. Embora as lendas possam ter sido exageradas, a existência de tais figuras demonstra como o fenômeno do Sorrei se enraizou na imaginação popular. Nos séculos X e XIV, a atividade dos monges guerreiros diminuiu. O Japão enfrentava outros desafios, como as invasões mongóis, que foram repelidas pelos samurais em 1274 e 1281. Os mosteiros se reorganizaram internamente e alguns adotaram uma postura mais moderada. Novos movimentos budistas, como o Zen, surgiram, conquistando o apoio da nobreza samurai e formando uma aliança com ela. No entanto, o mosteiro em Hyaku, localizado no Monte Hiei, manteve-se fiel à tradição dos exércitos monásticos e continuou a ser uma força relevante. A tensão aumentou novamente no século X, durante o período dos estados combatentes Sengoku, de 1467 a 1600, quando o Japão mergulhou em anarquia e disputas pelo poder entre vários senhores rivais. Nesse contexto, surgiu um novo fenômeno inspirado no Sorrei, os Iko, que eram congregações armadas de camponeses e burgueses lideradas por líderes budistas da seita Jodoshin-shu, o verdadeiro país puro. Os Iko formavam ligas rebeldes unidas pela mesma fé, combinando agricultores, pequenos samurais e monges em exércitos determinados a lutar por questões religiosas e sociais. Essas ligas dominaram regiões inteiras e, por décadas, resistiram aos senhores samurais, chegando a ameaçar o poder centralizado em ascensão. Embora representassem um fenômeno social distinto dos tradicionais Sorrei, eram um movimento popular de base, não uma ferramenta do poder dos ricos mosteiros. Em muitos aspectos, eles se viam como monges guerreiros, e assim eram lutadores budistas, com a única diferença de que seu propósito era criar uma utopia igualitária e libertar-se da opressão feudal. No entanto, os grandes exércitos tradicionais dos mosteiros enfrentaram tempos difíceis com a ascensão dos três grandes unificadores do Japão, Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi e Tokugawa Ieyasu. Dentre eles, Oda Nobunaga, em particular, manifestava um profundo desprezo pelos monges de Hiei, vendo-os como um obstáculo em sua busca pelo poder e como um foco de resistência à sua autoridade. Conhecido por sua brutalidade, Nobunaga decidiu tomar uma atitude. No ano de 1571, seu exército cercou a montanha Hiei e reduziu o templo Enryakuji a cinzas. Os samurais massacram monges, noviços, mulheres e crianças indiscriminadamente. Ninguém escapou,
As lendas afirmam que o rio que corria sob a montanha se tingiu de vermelho com o sangue derramado. Esse evento trágico sinalizou o fim de uma era. A montanha Hiei, por 6 séculos símbolo dos guerreiros budistas, silenciou. Nobunaga também começou a erradicar o Iko-Ike. O cerco à fortaleza de Nagashima e ao mosteiro de Ishiyama-Honganji, em Osaka, entre 1570 e 1580, resultou na derrota desses movimentos populares. A última resistência desesperada foi oferecida por monges armados e seus aliados no início do século XVII, mas foi Tokugawa Ieyasu quem os derrotou definitivamente. Com a paz e a ordem estabelecidas pelo shogunato, os novos senhores não permitiram mais que os mosteiros formassem seus próprios exércitos. A era dos Sorrei chegava ao fim. A guerra e a fé foram novamente separadas em seus respectivos domínios no Japão. Contudo, o legado dos monges guerreiros persiste. Suas histórias foram preservadas em contos populares, crônicas e peças teatrais. A figura do monge guerreiro tornou-se um arquétipo na cultura japonesa, simbolizando o contraste entre espiritualidade e violência em uma única pessoa, uma dualidade que fascina criadores há séculos. Atualmente, os Sorrei aparecem em diversas obras da cultura pop. Em animes, jogos, vídeos e filmes históricos, é comum vê-los armados com naginatas, lutando ao lado ou contra samurais. Frequentemente, são retratados como guerreiros temidos e enigmáticos, às vezes como vilões fanáticos, outras como respeitáveis protetores. Embora essas representações contemporâneas frequentemente sejam exageradas, elas nos lembram que a história é complexa e nuances existem. Até mesmo em mosteiros de orações silenciosas, poderiam se esconder tropas armadas. Os Sorrei nos ensinaram até onde as pessoas são capazes de ir em nome de seus ideais e ambições de poder, mesmo que, segundo suas próprias normas, deveriam viver em paz. Sua verdadeira existência é uma das razões que tornaram a história japonesa dos séculos X a XV tão rica e multifacetada. Agora, ao conhecermos os monges guerreiros do Extremo Oriente, voltamos nosso olhar para o Oriente Médio. Em breve, revelaremos o último e talvez o mais sombrio grupo de guerreiros de nossa lista, os assassinos medievais, ou Hashashins, mestres do assassinato furtivo. Eles se movem silenciosamente à noite, nas sombras das fortalezas medievais. 2 homens em vestes simples se misturam à escuridão. Os guardas não os percebem, e antes que alguém possa gritar, um dos homens, com um gesto rápido, saca uma adaga e a crava no coração do guarda desprevenido. Num piscar de olhos, as figuras desaparecem na escuridão, deixando apenas o comandante do castelo morto no local. Seu alvo. Não, isso não é uma cena de um filme moderno sobre assassinos de aluguel. Atos semelhantes moldaram a história há mais de 800 anos. Os Hashashins, como eram conhecidos por seus oponentes, pertenciam a uma seita secreta ismaelita, que na Idade Média se destacou por assassinatos direcionados a figuras de alta posição. Neste filme, vocês vão descobrir quem eram verdadeiramente esses assassinos, por que os reis cristãos e os califas muçulmanos os temiam, e como se originou o mito dos fanáticos assassinos sob o efeito do haxixe. As origens desse grupo remontam ao século X, em um cenário complexo de seitas islâmicas e intrigas políticas. Eles faziam parte da corrente xiita do islamismo, especificamente da comunidade nizária, ismaelita. Em um tempo em que os sunitas eram a maioria, a dinastia seljúcida, que dominava a Pérsia, e os califas de Bagdá eram sunitas. Os ismaelitas enfrentavam perseguições severas e atuavam de forma bastante secreta. Em 1090, o líder ismaelita na Pérsia, Hazan, conseguiu tomar a fortaleza montanhosa de Alamut,
situada nas imponentes montanhas Elburz, ao sul do Mar Cáspio. A partir dessa inacessível cidadela, Hasan estabeleceu um centro autônomo para os ismaelitas. Com isso, os ismaelitas iniciaram uma resistência ativa contra a opressão seljúcida. No entanto, não possuíam um exército numeroso para uma guerra tradicional. Assim, Hasan optou por uma estratégia diferente: o assassinato. O termo assassino, utilizado pelos europeus para descrever esses matadores, é originado do nome da seita dos Hashashins. Uma versão popular sugere que o termo vem do árabe Hassiun, que significa comedores de haxixe. As lendas contam que Hassan e Sabak usavam métodos misteriosos para preparar seus seguidores. Disse que eles recebiam uma substância especial que os colocava em estado de transe, sendo então levados para um jardim secreto de beleza incomparável. Ali, encontravam rios de leite e mel, paisagens exuberantes e todo o esplendor descrito como recompensas do paraíso. Quando despertavam, acreditavam de fato ter experimentado uma visão celestial, o que os tornava ainda mais fiéis e obedientes. Assim, estavam prontos para obedecer à ordem de assassinar qualquer um, convencidos de que, em caso de morte, retornariam a esse paraíso eterno. Essa é a lenda perpetuada por autores posteriores como Marco Polo e entre os cruzados. Contudo, a realidade é bem mais simples. O haxixe pode ter tido seu papel nos rituais ismaelitas, mas o que realmente importava era a devoção fervorosa à sua fé e ao líder, cultivada por meio de um extenso processo de indotrinamento. De qualquer forma, o apelido Hashashins já lhes foi atribuído. Esses assassinos não buscavam eliminar pessoas aleatoriamente. Seus alvos eram estrategicamente escolhidos. Hassan, Sabak e seus sucessores conduziram a seita com uma disciplina rigorosa. Com recursos limitados, atacavam diretamente as principais figuras de seus inimigos. Sua especialidade era infiltrar-se em acampamentos ou cidades adversárias para eliminar líderes-chave, como governadores cruéis, generais perigosos ou pregadores hostis. Na Pérsia, um de seus alvos notáveis foi o famoso vizir Nizam al-Mulk, em 1092, um influente homem do Império Seljúcida, que foi assassinado por um atacante disfarçado de monge sufista. Este ato chocou todo o império, e não foi um caso isolado. Os fidai, como eram conhecidos os executores de elite, que literalmente se ofereciam, conseguiam se infiltrar em qualquer lugar. Estavam dispostos a sacrificar suas vidas durante a missão e frequentemente morriam, seja nas mãos dos guardas ou, se capturados, eram executados. Não temiam a morte, acreditavam no paraíso e na glória do martírio. Disse que agiam com uma precisão fria, eliminando seus alvos publicamente, geralmente com uma adaga, mesmo que isso custasse suas próprias vidas, mas tentavam evitar vítimas civis. O objetivo era deixar uma mensagem clara: ninguém, nem mesmo o emir mais poderoso, estava a salvo deles. Assim, a fama dos misteriosos assassinos e suas execuções se espalhou rapidamente. Os cruzados se depararam com os Hashashins no Levante, onde essa seita também se espalhou. Na Síria, os ismaelitas tomaram algumas fortalezas, como Masjal, Cadmus e Tepotraut, formando pequenos reinos autônomos. O chefe local era designado como o Velho da Montanha. Essa denominação poética, atribuída pelos cruzados, provavelmente deriva de uma adaptação do árabe Sayyid al-Jabal, que se traduz como Senhor da Montanha, uma fortaleza lendária. O mais célebre entre os velhos da montanha foi o cheque Rashid ad-Din Sinan, que comandou os assassinos sírios na segunda metade do século X.
A ele estão ligadas inúmeras histórias sobre habilidades sobrenaturais e feitos heróicos. Por exemplo, o famoso Sultão Saladino, que buscava unir os muçulmanos contra os cruzados, era um adversário para os ismaelitas, já que ele era sunita e reprimia suas doutrinas. Sinan supostamente enviou assassinos diretamente ao acampamento de Saladino. Em uma noite, 2 deles conseguiram entrar na tenda onde Saladino repousava e colocaram um punhal envenenado em seu peito, acompanhado de uma mensagem ameaçadora. Em seguida, desapareceram sem deixar rastros. Quando acordou na manhã seguinte, Saladino estava aterrorizado. Como poderia ter estado tão próximo da morte? Ele percebeu que desafiar essa seita era arriscado e decidiu buscar um armistício com os Rachachins. Historiadores debatem se essa narrativa realmente ocorreu ou se é apenas uma lenda. Contudo, é fato que, após um cerco mal-sucedido ao castelo de Masjal, Saladino finalmente estabeleceu a paz com a seita e os deixou em paz. Os assassinos não hesitavam em eliminar líderes cristãos quando isso lhes beneficiava. O ato mais notório foi o assassinato do rei cruzado Conrado de Monferrato, em 1192, na cidade de Tiro. 2 rachachins infiltraram-se disfarçados de monges cristãos, conquistaram a confiança das pessoas e, no momento oportuno, apunhalaram Conrado na rua. Até hoje, não se sabe ao certo quem encomendou esse atentado. Algumas fontes da época apontam o dedo para o rei inglês Ricardo Coração de Leão, rival de Conrado, enquanto outras até mencionam Saladino, que teve desavenças com Conrado sobre o armistício. É certo que, com esse assassinato, os assassinos demonstraram sua capacidade de interferir na política dos Estados Cruzados. Após esse episódio, qualquer líder importante, cristão ou muçulmano, passou a olhar por cima do ombro, temendo que um homem silencioso com uma adaga estivesse à espreita. O treinamento dos fidais e a estrutura da seita permaneciam envoltos em mistério. Sabia-se apenas que fortalezas como Alamut eram inacessíveis e que os assassinos viviam de maneira austera e ascética, à espera de suas missões. Sua ideologia mesclava messianismo religioso com uma obediência absoluta. Hashish ibn Sabah, supostamente, uma vez ordenou a 2 de seus agentes que se atirassem de um penhasco diante dos embaixadores de um possível aliado, como forma de advertência. Ambos, sem hesitar, puseram fim às suas vidas ao saltar. Essa era a autoridade que ele exercia sobre seu povo. O trágico destino dessa seita veio do leste. Os mongóis, que no século X destruíram o califado e outros impérios, não tinham paciência para fanáticos perigosos nas montanhas. Em 1256, Hulegu, neto de Gengis Khan, cercou a fortaleza de Alamut. Após uma batalha intensa, o grande mestre ismaelita se rendeu. A fortaleza foi parcialmente demolida e suas bibliotecas e jardins foram devastados. Em poucos anos, todas as outras fortalezas ismaelitas na Pérsia sucumbiram à pressão dos exércitos mongóis. Na Síria, os remanescentes dos assassinos se mantiveram por um tempo maior, pois os mongóis foram detidos pelo governante mameluco Baibars. No entanto, ele não queria ter ao seu lado os imprevisíveis rachachins. Em 1273, ele decidiu ocupar suas últimas fortalezas na cordilheira de Diabal Ansaria. Alguns assassinos foram integrados pelos mamelucos como profissionais em suas próprias fileiras. Outros foram eliminados ou conseguiram escapar. A influência política e militar dos rachachins chegou ao fim no final do século X. No entanto, a comunidade ismaelita conseguiu se manter em segredo e dispersa até os dias atuais. Seus descendentes, os nizaritas ismaelitas, estão espalhados pelo mundo e são guiados por seus imames, conhecidos como Agazan. Contudo,
a conexão com os assassinos medievais se limita à continuidade religiosa. Por que, então, as histórias sobre esses assassinos ainda capturam tanto interesse? Em primeiro lugar, é a aura de mistério e a tensão sombria que envolvem a figura do assassino invisível, que se aproxima de um rei poderoso em meio a uma multidão e crava uma adaga em seu coração, um enredo digno de um thriller, que está documentado na história. Além disso, o termo assassino foi disseminado pelos cruzados nas línguas europeias como um sinônimo de assassino contratado. Até hoje, quando usamos, por exemplo, a palavra assassin em inglês ou assasinski syn em polonês, estamos nos referindo ao legado dessa seita medieval. Portanto, não é surpresa que a cultura pop tenha se apropriado desse tema, seja em romances de aventura ou em uma famosa série de jogos eletrônicos que se inspiram na história dos Rachachins. A realidade, no entanto, era bem mais complexa e menos romântica. Esses homens não eram nobres lutadores pela liberdade, mas instrumentos de terror, semeando medo e caos para seus próprios interesses. Apesar disso, sua maneira de guerrear, a luta nas sombras, os posicionou à frente de seu tempo. Eles são um dos primeiros exemplos conhecidos de terrorismo político organizado na história. Assim, concluímos nossa lista de 5 tipos de guerreiros medievais que talvez você ainda não conheça. Desde os guardas vikings em Constantinopla, passando pelos gigantes dos clãs gaélicos na Irlanda, pelos cavaleiros não livres no Egito, até os monges guerreiros no Japão e os assassinos ocultos no Oriente Médio. Cada um desses lutadores extraordinários teve um papel na história e deixou um legado do qual ainda podemos aprender hoje. O que podemos extrair de destinos tão variados? Acima de tudo, a compreensão de que a Idade Média não era um mundo monótono de cavaleiros em armaduras brilhantes. Foi um período diverso e cheio de surpresas, onde as circunstâncias geraram guerreiros de formas inesperadas. Hoje, embora não contratemos vikings como mercenários para proteger presidentes, nem tenhamos monges guerreiros defendendo mosteiros, algumas semelhanças surpreendentes ainda persistem. Por exemplo, a noção de unidades estrangeiras leais. Os imperadores medievais contavam com vikings, assim como os papas. Nos tempos modernos, a Guarda Suíça desempenha um papel semelhante, e até mesmo estados contemporâneos confiam a proteção a especialistas estrangeiros. Atualmente, temos legiões estrangeiras e unidades internacionais. Profissionais como os Galoglas não foram completamente eliminados da história. Hoje, eles são substituídos por empresas militares privadas e voluntários que oferecem suas habilidades em conflitos, em troca de remuneração. A trajetória dos mamelucos nos lembra que mesmo indivíduos em posições mais baixas, como escravos, podem alcançar o mais alto poder. Ao mesmo tempo, alerta sobre como uma sociedade militarizada pode facilmente se transformar em uma oligarquia dominada por generais. Nos dias de hoje, também podemos observar exércitos e soldados exercendo influência na política em diversas partes do mundo. É com satisfação que observamos que, embora não mais possamos falar de dominação sobre pessoas, o princípio de que o poder militar ainda governa continua a ser, lamentavelmente, uma realidade em algumas regiões instáveis. Ao refletirmos sobre o Sorrei, os monges guerreiros, logo percebemos como, em certas circunstâncias, a fé pode inspirar ações brutais. Nos dias de hoje, os budistas não se enfrentam no Japão. Entanto, em várias partes do mundo, observamos conflitos entre grupos religiosos ou ideológicos que distam do ideal de harmonia. Embora os monges guerreiros representem um exemplo extremo, é importante reconhecer que até aqueles que pregam amor e paz podem ceder ao fanatismo quando se trata de poder e influência.
Isso nos lembra da necessidade de cautela em relação aos santos guerreiros astutos, independentemente da forma que assumem. Os Rachachins nos legaram um impacto direto na linguagem, com a palavra assassino, que se tornou sinônimo de traição. A sombra desse termo ainda se reflete na palavra atentado. Os grupos terroristas contemporâneos, ainda que recorram a armas e explosivos, seguem a antiga prática do assassinato intencional para semear o medo, uma tática tão antiga quanto a dos Rachachins. É aterrorizante perceber que um pequeno grupo de fanáticos consegue influenciar a política de grandes impérios. E, de maneira semelhante, hoje pequenos grupos extremistas criam problemas para potências globais. A história dos Rachachins nos alerta sobre a importância de não subestimar os agentes não estatais e o impacto da psicologia do medo na sociedade. Entretanto, essas narrativas também contêm um elemento humano que nos cativa de forma positiva: a coragem, a lealdade, a maestria na batalha e a determinação. Lembramos dos varegues, que lutaram até o último homem pela defesa do imperador, dos Galoglas, que não recuaram diante das adversidades, ou dos mamelucos, fiéis aos seus emires. Foram os Sorrei protegendo seus templos, ou os Fidais, que deram suas vidas por suas crenças. Todos esses guerreiros foram moldados por seu tempo e ambiente, mas unidos por uma vontade inabalável e fé em algo maior, seja em Deus, em um líder ou em um código de honra. A questão de se serviram a uma boa causa é uma avaliação moral, mas como figuras históricas, sua singularidade nos atrai. Esperamos que explorar esses aspectos menos conhecidos da história amplie nossos horizontes e nos mostre quão rica e inesgotável é a fonte histórica. O mundo medieval era tão variado que, além dos cavaleiros em seus castelos, também era habitado por escravos nômades, líderes de estados, monges armados e sombras noturnas com punhais. Cada parte do mundo gerou seu tipo único de guerreiro, e hoje tivemos a chance de conhecer pelo menos 5 deles, personagens raramente mencionados nos livros didáticos. Agradeço por acompanharem até aqui e por embarcarem comigo nesta jornada ao passado. Se você gostou do filme e aprendeu algo novo, ficarei contente se puder curtir e compartilhar com seus amigos. Quem sabe eles também se surpreendam com os guerreiros extraordinários que um dia habitaram nossa terra. Estou ansioso para nos reencontrarmos na próxima vez, para mais uma história do passado. Obrigado pela atenção e até breve. M.